E carga axial, capítulo 4. Na verdade, agora que nós vamos começar propriamente dito, a matéria de resistência dos materiais. Se você pegar qualquer outro livro que não seja o do Hibbeler, você vai perceber que esses livros eles já começam com a matéria de carga axial. Né? Tudo isso que eu falei, esses 3 capítulos introdutórios que o Hibbeler apresenta, é de embasamento e fundamentação para o capítulo 4, certo? Na verdade, é embasamento e fundamentação para todos os outros capítulos, né? Mas ele vai fundamentar bastante esse capítulo 4 de carga axial. Como eu disse, a maioria dos livros vem de resistência, já começam com o capítulo 1 é carga axial, certo? Então vamos lá. Qual o objetivo desse capítulo? Primeiro nós vamos conhecer e aplicar o método para determinar a tensão normal em elementos carregados axialmente. A gente já vem fazendo isso de forma indireta, usando tensão força sobre área, só que agora nós vamos realmente olhar com foco para a aplicação da carga axial, com tensão, cálculo de tensão normal. Vamos focar só nisso. Vamos determinar as deformações associadas a esse tipo de carga. Vamos conhecer e aplicar o método para determinar reações de apoio em situações estaticamente indeterminadas. Olha aqui o tópico, onde entra mais a fundo resistência dos materiais, que é calcular problemas que a estática não resolve. Por isso esse nome estaticamente indeterminados. Então, nós vamos resolver esse tipo de problemas e então analisar o efeito também da tensão térmica, que são a tensão provocada pela variação da temperatura. Que vocês já viram isso lá em física, com variação de tensão, alongamento, coeficiente de dilatação. Aqui também nós vamos olhar mais com foco em dilatação linear e a tensão que é gerada a partir dessa variação de temperatura. Beleza? Então vamos lá. No capítulo 4, ele fala do princípio de Saint-Bernard, que a gente já vem aplicando o princípio de Saint-Bernard sem falar que é o princípio de Saint-Bernard. Mas quem é esse tal de Saint-Bernard? Então, o que é esse princípio? Ele disse que o seguinte, quando a gente usa aquela equação tensão do a força sobre área, é uma aproximação, considerando que o carregamento está sendo distribuído de maneira uniforme no corpo, e essa distribuição uniforme, ele tem que estar afastado suficientemente dos pontos de aplicação da carga, ou pontos de concentração de tensão, que podem distorcer ou não deixar uniforme a distribuição do carregamento ao longo de uma seção transversal. Por exemplo, aqui ele mostra uma barra que ela está engastada aqui e ela foi submetida a uma carga axial, P. E ela tem um furo, olha. Esse furo a gente chama de concentrador de tensão. E aí, olha, essa carga próxima a ela distorce as retas, ou seja, quando ele coloca essas retas, é para representar graficamente o carregamento ao longo da seção transversal. Aí você perceba que, como está muito próximo da extremidade, essas retas ficam mais distorcidas, e também mais distorcidas próximas ao ponto aqui de aplicação da carga. Olha como distorce o carregamento. Aí você vai se afastando do ponto de aplicação dessa carga e o carregamento vai ficando menos distorcido, ou seja, mais uniforme. Então, as retas que se localizam longe dos pontos de localização da carga, longe dos pontos de concentração de tensão e longe dos
dos pontos de apoio, né? Porque os apoios, eles também geram cargas aqui, que são as forças de apoio, as reações. Então, quando a gente vai fazer o método das seções, que a gente vem fazendo o método das seções, a gente faz a seção onde? O mais longe possível desses pontos. Para quê? Para você garantir que você pode utilizar tensão igual a força sobre área. Essa equação aqui, tensão igual a força sobre área. Que a gente usa uma aproximação. Tá aqui, ó, só mostrando na seção A.A, como a distorção é maior, a distribuição do carregamento, e vai diminuindo a proporção que você vai se afastando do ponto de aplicação da carga P e também do concentrador de tensão. Olha só. Vai se afastando e você pode utilizar quem? Aquela equação tensão igual a força sobre área. Então, o que é um carregamento axial? Que consiste, imagine que você tem uma peça, né, uma barra, um corpo qualquer, e ele tem uma determinada seção transversal e você vai aplicar uma força normal, ou seja, perpendicular à seção transversal desse corpo de prova, passando exatamente no eixo axial. Essa é a representação de uma barra AB de seção transversal qualquer, com uma carga axial aplicada em equilíbrio estático. Aqui ele coloca o eixo X, considerando positivo na direção I. Você pode dizer que o FA é igual em módulo na direção I, FA, I, né? FX, I, tá? Porque ele está na direção I. Se ele tiver na mesma direção I, ele vai ser positivo. Se ele tiver na direção contrária, ele vai ser negativo. Então, ele coloca positivo na mesma direção, negativo na direção contrária, tá? Se você fosse fazer o somatório das forças em direção X igual a zero, você ia pegar FB positivo menos FA igual a zero. Então, FA igual a FB, por isso que está em equilíbrio estático. Ok? Equilíbrio estático. Quando você faz o somatório na direção X, como o FXA está no sentido contrário de I, ele é negativo, e aí você tem, em módulo, eles são iguais. Com relação às reações de apoio. Então, com relação às reações de apoio, também já vimos. Imagine aqui um corpo, ele está fixado na parede. Que tipo de apoio é esse, gente? Engaste, não é isso? Tem uma barra AB, ela está engastada na parede, fixada. E aí eu aplico uma carga axial, FB. Se eu disser que FB é igual a 1 kN, né, na direção X, considerando o sentido I positivo na direção X, eu posso encontrar a reação no apoio A da parede. Né? Se a gente fosse tirar aí, quando a gente viu lá no capítulo 1, que a gente viu as reações nesse apoio, pode ocorrer nesse apoio reação normal de cisalhamento e a reação de momento fletor. Mas isso vai depender do que tipo de carga foi aplicada externamente. Nesse caso, como eu só tenho carga axial, o cisalhamento vai ser igual a zero. E o momento fletor também, porque essa carga axial está localizada exatamente no centro, né, da linha aqui, e ela não vai provocar momento aqui. Então, aqui só vai existir um tipo de reação, é a reação RAX na direção Y. E para você calcular isso aqui, que é o que ele quer saber, qual o primeiro passo? Diagrama de corpo livre. Todo mundo já sabe. O diagrama de corpo livre, desenha a barra, coloca aí a força externa FB e coloca aqui o RA, supondo que esse RA aí está nessa direção aí positiva. Você está supondo isso.
E aí o segundo passo é equações de equilíbrio. Somatório das forças na direção x igual a zero. Quem é que está na direção x? FB mais RAX. Quando você faz isso aqui igual a zero e você está procurando quem é o RAX, você vai encontrar que ele é menos FB, logo ele é menos 1 kN. Isso quer dizer o que, gente? Que a direção do RA, como está aqui, na verdade, ele é no sentido negativo aqui de x, para a esquerda. Então, todo aquele conceito sobre carga interna, professor, ainda é válido? Sim, ainda é válido, porque nós vamos calcular tensão. Para a gente calcular tensão, a gente tem que calcular quem? A carga interna. Então, primeiro eu mostrei para vocês o que era carga axial, definimos carga axial, depois relembramos como é o cálculo das reações de apoio, só com carga axial aplicada, e agora a gente vai relembrar como é o método da seção para a gente determinar cargas internas e então calcular a tensão, certo? Então, para você perceber como tudo que a gente falou até agora foi para fundamentar esse capítulo. E aí, para determinar cargas internas, a gente vai usar o método da seção. Aqui a barra novamente, as forças em equilíbrio, FA e FB têm mesmo módulo, mas são em direções contrárias. E aí eu faço uma seção aqui. Diagrama de corpo livre, retiro esse trecho, represento a carga externa FB que está sendo aplicada e vou representar na seção de corte o quê? A carga interna, que no caso, essa aqui é uma força axial. Por quê? Porque ela está aplicada no eixo axial da barra e perpendicular à seção transversal. Então, força axial normal de tração, no caso aqui. Então, vou representar essa força axial ou carga interna pela letra N, representando uma força que está internamente. Então, a resultante interna, o que é que eu tenho? Ela vai ser positiva quando ela for de tração, tiver essa setinha saindo da seção transversal. Essa representação, seta saindo da seção transversal, representa uma carga de tração. Quando a normal é negativa, a representação da setinha é entrando na seção transversal, nesse caso você tem uma compressão. Então, no caso aqui, a pergunta é: quem é essa força normal? Né? Você vai fazer o quê? Somatório das forças em direção x igual a zero, e você vai encontrar que menos normal, por que menos, professora? Porque ela está no sentido contrário ao sentido positivo de x. Menos normal mais fbx igual a zero. Então, normal é igual a fbx, ela está no sentido correto. Ok. Diagrama de carga axial. Para que serve um diagrama? Para representar e ilustrar a distribuição da carga axial ao longo do comprimento de uma determinada barra. Então, vamos ver como é que esse diagrama é representado, calculado, construído, palavra certa. Então, aqui é o ponto A, você tem uma barrinha de seção circular, a barra AB, ela está fixada no ponto A. Aí vocês têm aí o ponto C e o ponto D. Em cada um desses pontos, no ponto B eu tenho 10 newtons, carga axial. No ponto C é aplicado 7 newtons, no sentido contrário de X. No mesmo sentido de X é colocado mais 5 newtons no ponto D. E a primeira coisa que a gente vai calcular aqui é a reação no suporte A. Para calcular a reação no suporte A, ou a reação no ponto A, no apoio A, eu vou colocar fazer o diagrama de corpo livre de toda a barra, vou representar todas as forças externas, e aqui no ponto A, eu vou representar o RAX, no sentido positivo. Se você quiser representar logo no sentido contrário, não tem problema, porque no final vai te dar uma resposta. Se essa resposta for negativa, quer dizer que ela está no sentido contrário.
Então, eu estou aqui no exemplo, considerando que ela está no sentido positivo, ok? E o que a gente faz? Vamos usar a equação da estática, a equação da estática de somatória das forças na direção x igual a zero. Então, o que é que eu tenho na direção x? Eu tenho RAX. Quem tiver no sentido positivo de x, eu vou botar positivo, somando. Quem tiver no sentido contrário, eu vou colocar subtraindo. Então, fica RAX mais 5, menos 7, mais 10. Isso é igual a zero. Fazendo essa continha, você vai encontrar que o RAX é igual a menos 8. O que isso significa, gente? Significa que o RAX, no sentido, na orientação que ele está aí, não está correta. Na verdade, ele é no sentido contrário de x. Tá? Então, ele é para a esquerda. Ok. Mas para a construção do diagrama, eu preciso identificar nos trechos como é que está esse carregamento. Então, no trecho AD, de DC, CD, como eu tenho cargas aplicadas, quer dizer o quê? Que a tensão interna ou a carga interna mudou. Se a carga interna mudou, como é que a gente faz? Agora a gente vai começar com o método da seção aqui. Opa. Já está dando resultado. Peraí. Olha só. Vamos fazer cada um. Como é que eu faria que cada um desses trechos aqui? Normal igual a 10. Então, para fazer esse primeiro trecho, e aí eu volto aqui, tá? O que é cada um desses valores? Olha só. Eu acho que é melhor no slide anterior, gente, aqui. Menos 8, certo? Vou deixar aqui e a gente fica melhor de explicar aqui. Olha só, se você fosse fazer para esse, ele está chamando esse primeiro trecho de x1, esse segundo trecho de x2 e esse terceiro trecho de x3, né, distância, né, em x, tá? Então, ele vai fazer essa primeira seção aqui, ó, e escolher ou este lado ou esse. Lembrando que esse valor aqui, esse RA, na verdade, ele não é assim, ele é para cá. Então, como é que a gente faz aí o método da seção? Pega esse trechinho, coloca aqui o valor de RAX, que é quanto? 8, e coloca aqui a normal nesse primeiro trecho, né? Que você pode chamar de N1, como está lá na resposta. Faz somatório das forças na direção x igual a zero. E aí, como é que você tem aqui? Que N1 é igual a 8. Fica N1 menos 8 igual a zero, N1 igual a 8, certo? Agora você esquece isso aqui. Agora você vem para o próximo Professor, trecho. Oi. o que seria esse N1? Não entendi. Normal. Não fiz uma sessão aqui? Carga Ah, interna. seria a carga interna entre A e D. É, carga Ah, tá bom. interna. Você acha melhor você colocar entre A e D? Fica mais claro? A, D. É, acho que sim. Fica melhor, né? Obrigado. Pronto. Tá bom? Então, pronto. NAD. NAD, normal entre A e D, que é carga interna, tá? E aí você agora, esquece esse trecho, tá? Vamos para o próximo trecho. Esse aqui. O que eu tenho aqui? Você pode pegar esse pedaço aqui da esquerda, ou pode pegar esse pedaço da direita, tanto faz, está em equilíbrio. Vou pegar esse da esquerda. O que é que tem aqui?
colocar aqui 8. Aqui eu vou colocar 5. E vou colocar como se N DC tivesse assim, ó, positivo também, tá? Se vai estar assim ou não, vamos saber agora. Fazer somatório das forças na direção x igual a 0. Aí você vai ter NDC mais 5 menos 8 igual a 0. NDC igual a menos 3, né? Passando para o outro lado, 3. Beleza? Aí, só um minuto aqui, tá? Só um minuto. Olha, botei. Então, nesse último trecho, você vai esquecer esse pedaço aqui, ó. Vai esquecer esse pedaço. Puxa vida. Faz de conta que você esqueceu esse pedaço, tá? Agora você vai pro último trecho, esse trecho aqui. Aí você pega esse pedaço aqui da direita, que é mais fácil. Pega aqui da direita, bota 10 aqui, ó. E aqui você bota NCB, o NBC. Faz somatório das forças na direção x igual a 0, NBC, ou menos NBC, igual a 10. Desculpa. NBC mais 10 igual a 0. Então, NBC igual a 10. Tudo bem? É o que vai aparecer aqui, já são as respostas, tá? Que é o NX1 ou N de A até D é igual a 8 newtons. O NX2, que ele chama aqui, é o N de DC, que é igual a 3 newtons. E o N do último trecho, que é X3, que ele chama igual a 10 newtons, que é do trecho entre C e B. Tudo bem? Agora, a construção do diagrama, como é que você vai construir? Você vai traçar aqui uma normal em função, carga normal em função do comprimento X da barra. Então, imagine que essa barra tem 1, 3, 4. Vamos imaginar que ela tenha 4 metros, tá? E daqui para cá seja 1 metro. Daqui para cá seja 2 metros. E daqui para cá tenha mais 1 metro. Tá? Vamos supor, ou uma medida aí qualquer. Então, do trecho de 0 até 1, como é a carga interna? A carga interna é 8 newtons. Então, ela vem aqui, 8. 8. De 0 até 8, certo? No trecho de D até C, a carga interna sai de 8 e baixa para 3 newtons. Então, ela vai de 3 newtons constante até C. Quando chega em C, ela aumenta até B de 10 newtons. Ok? Esse seria um diagrama de carga axial.
Professor, se Diga. tivesse alguma carga para baixo, iria influenciar a carga interna? Não, aí seria cisalhamento. Está dizendo carga aqui, Isso, como se fosse na isso direção é Y. carga na transversal. A gente não está falando disso aqui. A gente só vai focar em carga axial nesse capítulo. Ah, tá bom. Entendeu? Quando entrar essa carga aqui, ela vai gerar cisalhamento, aí é outro, é lá no capítulo de flexão. Aí a gente vai ver carga só assim. Aí vai gerar flexão e cisalhamento. Entendeu? E aí a gente vai construir outro tipo de diagrama para o momento interno e para o cisalhamento interno. Tranquilo? Entendi. Mas Professor, agora, diga. essa na transversal o pessoal também chama de radial, né? Não. Sim, sim, também. Quando você está falando de eixo, né? Está falando de eixo, apoio no eixo, nos rolamentos, né? Que é essa carga aí na radial. Sim, exatamente. Quando a gente vai falar de elemento de máquina, que aí eu não estou falando de elemento de máquina aqui, né? Eu estou colocando aqui em um elemento qualquer. Aí se você pode imaginar isso aplicado num elemento de máquina qualquer submetido a um determinado tipo de carga. Beleza? Quando você tem um eixo apoiado em mancais, com rolamentos, quando a gente vai definir as cargas nos rolamentos, nos mancais, a gente fala muito de carga axial e carga radial. Isso mesmo. Então vamos lá. Agora, já falamos da carga interna, vamos relembrar a deformação axial. Deformação axial, ela é que é deformação, é variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Se eu estou falando de deformação axial, eu estou olhando somente para a carga axial aplicada e vai ocorrer uma variação linear. Ou a deformação axial também pode ser chamada de deformação linear. Aí eu tenho uma barra que ela tem inicialmente o comprimento L0, apliquei uma carga que gerou uma carga interna axial e, sendo de tração, ela alonga. E aí, no final, ela vai ter um comprimento final L. E essa variação de comprimento, que é designada pela letra grega delta minúsculo, né, que é esse deltinha aqui, que às vezes eu chamo de deltinha, ele é variação ele é o comprimento, ele é variação de comprimento. Como é que é definir isso aqui? Isso aqui, ó, delta é variação de comprimento. Pode ser alongamento, pode ser contração, mas é variação de comprimento. Se é variação de comprimento, você vai comparar o comprimento final com relação ao inicial. Se der positivo, aconteceu um alongamento. Se der negativo, aconteceu uma contração. Então, alongamento, contração, beleza? Variação de comprimento, isso tem que ficar bem claro. Variação de comprimento é diferente de deformação. A variação de comprimento entra no cálculo da deformação. Deformação é variação de comprimento com relação ao comprimento inicial. Isso é deformação. Tá? Então, isso tem que ficar claro na cabeça de vocês, porque muitas vezes os alunos confundem variação de comprimento com deformação. Lembrando de novo agora, que já é no capítulo de propriedades mecânicas. Isso tudo, gente, é o capítulo 4. Você percebe que ele fala de tudo que a gente falou até agora. Falou de tensão, falou de da seção para calcular a carga interna, para com a carga interna calcular a tensão, que gera uma deformação. Essa deformação ela pode ser linear, ou seja, quando ela sofreu uma deformação elástica, e existe uma propriedade, uma relação, a propriedade do material que relaciona a tensão aplicada e a deformação sofrida,
Se existir proporcionalidade, então eu estou falando da propriedade chamada módulo de elasticidade. Não é isso? E aí, esse mesmo gráfico eu mostrei lá quando a gente falou sobre carga, sobre propriedades mecânicas. Então, a tensão normal, ela é força sobre área. Essa tensão normal, ela é força que força a carga interna gerada a partir de uma situação externa sobre aquele corpo, gera uma carga interna. Essa carga interna que a gente determina a partir do método da seção para uma determinada seção transversal, ou seja, dentro do material, vai ser gerada uma tensão. Como a gente está falando de carga e tensão normal, axial, a gente só vai falar de tensão normal, ou tração ou compressão. Tração ou compressão. Deformação também, ela vai ser uma deformação axial ou linear, que vai ser também uma positiva quando for tração e negativa quando for compressão. O módulo de elasticidade nada mais é do que uma proporcionalidade entre a tensão aplicada à deformação sofrida na região elástica, que a gente chama de módulo de Young, ou módulo de elasticidade, que é a medida da rigidez do material. E aqui o primeiro exemplo, para a gente exercitar toda essa teoria, tudo junto. Então, vamos lá. Uma barra AB, que é feita de um material homogêneo, elástico e linear, tem modo de elasticidade de 200 gigapascal. A barra é fixada na extremidade A, está sujeita a uma carga compressiva de 20 kN, aplicada na extremidade livre B. A área de seção transversal e o comprimento total inicial da barra são, respectivamente, A, 100 milímetros quadrados, a área, e o comprimento inicial de 1 metro. Então, o que ele quer? Determine, primeiro, a força axial na barra. Força interna, né? Carga interna axial na barra. Faltou aí a palavra carga interna, porque a força axial já está aplicada, é 20 kN. Se eu fosse falar só carga, força axial, você ia entender que era força externa, mas não, força axial interna. Aí você tem que fazer o quê? Método da seção. Fez a seção, tirou, mostrou a parte interna, coloca uma normal, faz o quê, gente? Somatório das forças na direção x igual a zero, menos n igual a zero, n igual a menos 20 quilonewton. Isso quer dizer que esse n aí, essa carga interna normal, ela é de compressão. Beleza. Próximo. Determine a tensão normal nessa barra. Como é que eu vou calcular a tensão, gente? Tensão é força sobre área. Acabei de calcular a carga interna e eu já tenho a área de seção transversal dessa barra. Como a barra é homogênea, ou seja, é feita também só de um material, homogêneo, uniforme, carregamento distribuído uniformemente, eu posso utilizar essa equação, tensão igual a força sobre área. Então, fica menos 20.000 newtons dividido por 100 milímetros ao quadrado. Posso botar também 100 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, que aí fica logo em megapascal, tá? E newton por milímetro quadrado é a mesma coisa, você pode botar megapascal também. Ele está dizendo aqui que é menos 200 megapascal, porque na verdade é uma tensão de compressão. Beleza. Só a dica aí, ó, que 1 newton por milímetro quadrado é igual a megapascal. A deformação axial em percentual. Percentual de deformação. O percentual de deformação é importante nos materiais para você comparar a ductilidade de um material, como eu mostrei para vocês
na aula passada, quando você tem a propriedade de ductilidade, para você determinar se o material é mais dúctil do que o outro, vocês viram aí em ciência dos materiais, que eu determino isso pelo percentual de deformação ou pelo percentual de redução da seção transversal. Então, qualquer um desses cálculos é quantitativo para eu poder comparar materiais diferentes. Então, o material é linear e elástico. O que quer dizer isso, professor? Quando ele dá essa dica, ele está dizendo assim, olha, está atuando na região elástica, que existe proporcionalidade entre a tensão e a deformação aplicada, ele é linear. Então, eu posso usar o quê? A lei de Hooke. Aí era tensão igual a mod de elasticidade vezes a deformação. Aí, como é que eu calculo a deformação? É tensão dividido pelo módulo de elasticidade. Considerando que o módulo de elasticidade é 200 gigapascal e a tensão que está ocorrendo é de 200 megapascal, você determina que a deformação é menos 0,001. Se é em percentual, multiplica por 100 e você tem uma deformação que você está vendo que é negativa, logo ela sofreu uma deformação negativa provocada pela compressão de menos 0,1%. Tranquilo? Próximo, variação de comprimento da barra. Para determinar a variação de comprimento da barra, você parte da deformação, você tem o comprimento inicial, então você pode dizer que a variação do comprimento é deformação vezes o comprimento inicial. Como a deformação é menos, aí você tem que usar a deformação e não o percentual, tá? Menos 0,001 vezes 1000 milímetros. Tá colocando em milímetros aqui. Fica menos 1 milímetro, tá? Então, esse aqui é a variação do comprimento, que é negativo, porque ele contraiu 1 milímetro. O negativo quer dizer só para indicar a contração. Bom, então deu para dar uma revisada. Aqui já começa a relação, nós vamos definir uma relação da variação do comprimento da carga aplicada na região elástica, certo? Nós vamos encontrar essa relação de variação quando você tem um elemento submetido a um carregamento axial. Então, aqui você observa que é um material, um elemento qualquer, tá? De seção transversal que está variando ao longo do eixo X, o carregamento também qualquer, pode ser tração, compressão, então ele está representando aqui um carregamento em equilíbrio distribuído ao longo desse elemento, que tem essa seção transversal variando também. Ele tem um comprimento inicial L, quer falar? Não, desculpa, liguei sem querer. Ah, tá bom. Então, ele tem um comprimento inicial L, certo? Então, aqui é a dedução dessa equação geral. E depois eu chego na equação mais específica, tá? Então, você vai partir de uma situação bem geral aqui, onde eu tenho uma peça qualquer com seção transversal que vai variar, e o carregamento vai variar, tudo variando, seção transversal variando, carga variando, beleza? É uma situação bem geral aqui, para a gente deduzir essa equação. Então, olha só, para você entender. Primeiro eu traço aqui um referencial, que é o eixo X. Digo que essa peça tem um comprimento inicial L. Foi aplicado um carregamento P axial, somente carga axial. Tem a carguinha aqui interna distribuída. E esse P está em equilíbrio. Tranquilo. Ao longo do eixo X, eu vou fazer uma seção. Vou tirar um pedaço para analisar dentro do material, ó.
Tá vendo? Ó? Aqui é um elementozinho infinitesimal, por isso que ele chama dx. É um pequeno elemento, uma fatiazinha bem estreita dentro desse material. Eu tirei uma fatia bem fininha daqui, chamei ela de dx e coloquei aqui. Agora eu vou analisar esse dx, ó. Agora o meu comprimento inicial é um dxzinho, é um elemento diferencial, bem pequeno. E aí, nesse pedacinho bem fino aqui, eu tenho um P. É um P qualquer que está atuando naquele ponto X, naquele dx. Então, por isso que eu estou chamando ele de PX. E ele está em equilíbrio. Tem um PX aqui do outro lado, certo? Essa área de seção transversal é um AX. É uma área nesse pedacinho aí, ao longo do eixo X. Tá bom? É uma área que vai variar ao longo de X. Por isso que eu chamo A em função de X. Quando eu aplico essa carga axial, você está vendo que a seta está saindo da seção, então ela vai sofrer uma variação de comprimento. Lembra que a gente falou? Ok. Se é indicando uma tração, ela vai alongar. Então tem aqui, ó, um d delta. É uma variação, pequena variação da variação, ó, d delta, tá? É um elementozinho infinitesimal da variação. Deu para entender esse raciocínio? Ótimo. Então, a partir daqui, eu vou gerar as equações que você já conhece, só que com variações. Olha só. A tensão. Que tipo de tensão está ocorrendo aqui? Tensão é força sobre área. Que força é essa interna? Px. É um P que vai variar ao longo do trecho X. Qualquer trecho que eu vou pegar aqui, eu vou pegar um determinado Px, que vai depender dessa distância X aqui. Então, por isso que eu digo P de X. Dividido por AX, que a área também, qualquer trechinho que eu pegue aqui, ó, na fatia, a área vai variar. Por isso que eu chamo de A de X. Tranquilo até aí? Beleza. Se não tiver, grita. Deformação. Mesmo conceito de deformação. Como é o conceito de deformação? Variação de comprimento dividido pelo comprimento inicial. Só que eu vou olhar para cá. Quem é a variação de comprimento? D delta. Quem era o comprimento inicial? Dx. Então, eu vou botar D delta dividido por Dx. E tem a lei de Hooke. A lei de Hooke de qualquer situação aí é tensão igual a modo de elasticidade, porque o modo de elasticidade é do material, e é o mesmo material nesse caso, não está variando, e modo de elasticidade vezes deformação. Isso aí é lei de Hooke. Então, onde você estiver, você vai ter, se estiver atuando na região elástica, você vai ter a proporcionalidade da tensão aplicada e a deformação sofrida. Tranquilo. Então, partindo dessa relação, onde tiver tensão, eu vou substituir por força sobre área. Aqui. P de x, A de x, igual a modo de elasticidade. Onde tiver deformação, eu vou substituir por variação de comprimento inicial. Daqui. Agora, o que eu estou procurando é uma relação da variação de comprimento, tá, com relação à força, à área e modo de elasticidade. Então, eu coloco todo mundo em função de d delta. D delta é igual a P de x vezes dx, dividido por A de x vezes modo de elasticidade. Tá vendo isso aqui? Esse aqui é uma variaçãozinha bem pequena, quando eu tenho uma pequena carga interna aplicada em um trecho bem pequeno ao longo do meu eixo aqui. Agora, para eu saber quem é essa variação aqui total, eu tenho que pegar cada pedacinho desse, cada fatiazinha dessa ao longo desse eixo e somar tudo para dar essa
variação total. Como é que eu junto cada elementozinho diferencial? Eu integro. Então, a integração nada mais é do que somar cada pequeno elemento desse ao longo do eixo X. Eu vou fazer um somatório de 0 até L. De 0 até L. Vou somar todas as cargas internas para cada pedacinho de X, dividido pela área, vezes o modo de elasticidade. Aí eu tenho a equação geral do comprimento, da variação de comprimento total de uma barra submetida a uma carga axial em função da carga interna, da área de seção transversal, do modo de elasticidade. Tá? Deu para entender? Beleza. Tá caladinho, né? Professora, mas a gente vai ter que usar essa integração aí. Aí é que vem. Fala. Fala. Alguém No levantou a mão? integrando, sou eu. No Diga. integrando tem a força, o PX, a área e o módulo de elasticidade. São constantes ou são variáveis no Aí é caso? que você tá vendo aqui, ó. Px é uma função. Ax é uma função. O E é constante. Ah, Dx, sim. tá entendendo? O px está variando ao longo de x. A área também está variando ao longo de x. A única coisa que é constante aqui é o modo de elasticidade. Nessa seção. Entendeu? Aí agora que a gente vai transformar deixar essa equação, que é uma integração em trechos que vão variar, ou seja, a carga está variando em função de x, eu tenho a carga é uma função, e a área também de seção transversal seria uma função. E aí eu vou colocar como se fosse trechos constantes. Como é isso? É o que a gente já vem vindo. Vou simplificar essa equação geral. Então, quando eu tenho trechos onde a carga interna ela é constante e a área de seção transversal também é constante naquele trecho, o que acontece? O P de X fica igual a P, que é a carga constante interna, e a área de X fica A, fica constante naquele determinado trecho. Quando isso é constante, então a variação de comprimento fica assim, ó. Variação de comprimento é igual a P vezes L sobre A vezes modo de elasticidade. Agora você imagine que você tem uma barra e você tem várias forças diferentes, ou a área de seção transversal ou modo de elasticidade, ela muda repentinamente. Repentinamente não é ao longo. Você tem um trecho que é uma coisa, aí pá, terminou esse trecho, começa outra, tá? Então, é a mudança repentina. Então, eu posso cortar, dividir em trechos. Quando eu divido em trechos, analiso cada trecho e depois eu somo esses trechos. Aí vira um somatório simples, onde eu tenho essa variação igual a somatório da carga interna, comprimento daquele trecho, área vezes o módulo de elasticidade daquele trecho em análise. Então, você pode somar os trechos. Não entendi ainda, professora, então vou fazer esse exemplo 2 para você entender melhor. Como é aqui, ó. Tá vendo essa barra? É uma barra que está submetida a cargas axiais. Perceba que é que eu chamo de constante? É que do ponto A até o ponto B, a seção não muda. É o mesmo A, o mesmo diâmetro. De A até B é 1 polegada ao quadrado. Então, não muda. A carga interna não muda, ó. Faz a seção aqui, tá aqui, ó. 15, P de 15 também. No segundo trecho, aí aqui, ó, do ponto B, mudou a carga, mudou a seção transversal. Agora é 2 polegadas. Aí você tem, foi acrescida, ó, essas duas cargas.
Nesse próximo trecho, eu faço outra seção. Então, eu tenho agora um novo trecho, faço seção, calculo a carga interna, que é constante nesse trecho. Então, eu tenho 5 keep aqui, tenho 4 e 4, e fazendo aqui, somatório das forças da direção x igual a 0, 15 menos 8 igual a 7, passou 7 para o outro lado. Dá menos 7, passa 7 para o outro lado, 7 keep. Então, só somatório das forças na direção x. Y, no caso. E o último trecho, aqui, que você percebe que de B até D, daqui até aqui, ele diz que é tudo 2 polegadas ao quadrado, tá? Esse aqui é só para ele representar a carga, que na verdade está totalmente distribuída de forma uniforme, ó, e em equilíbrio. Aí você faz essa seção aqui, coloca as cargas externas, 15, 4 e 4, 8 e 8, e aqui, quando você somar, você vai ter uma compressão entre C e D de 9 kip. Kip, para quem não lembra, é quilolibra. Beleza? Segundo trecho, você determinar as cargas internas. Você fez diagrama de corpo livre, determinou carga interna. Professora, não precisaria calcular a reação de apoio aqui? Você viu lá no capítulo 1 que nem sempre é preciso calcular reação de apoio. Nesse caso aqui, eu não precisaria calcular a reação de apoio para determinar as cargas internas. É só escolher o trecho mais fácil. Faz a seção, escolhe os trechos de cima, você não precisa da reação de apoio. Lembrando que, para você transformar de pé para polegada, tá vendo aqui que tá tudo em pé, ó? 2 pés, 1,5 pés, que na verdade o correto é ter escrito FT, a unidade de medida é FT. A mesma coisa de a tradução aqui colocando 2 metros MTS, tá? Por favor. Então, só para vocês saberem que isso aqui eles traduziram pés, mas errado, é FT. Então, 2 pés, 1,5 pés e 1 pé. Para transformar isso aqui em polegada, só multiplicar por 12, tá? Aqui, próximo, calcular a equação. E KSI o que é mesmo? KSI? KSI é quilolibra por polegada ao quadrado. É medida de tensão. Kip é medida de força. Quilolibra, libra força. Quilolibra, certo? Tranquilo? Vamos lá. Beleza. Equação do deslocamento, como é que eu vou calcular? Variação de comprimento é igual ao somatório de carga interna vezes L sobre área vezes módulo de elasticidade. No caso aqui, eu tenho 3 trechos, ó, de A até B, de B até C e de C até D. Eu quero saber o deslocamento vertical da extremidade A. Quero saber se ela foi para cima, se ela contraiu, quanto que ela foi para cima, que ela deslocou para cima, ou quanto que ela deslocou para baixo, tá? Com relação a esse referencial aqui D. Como é que eu faço? Eu vou somar os trechos, dividir em 3 trechos, e agora eu vou somar os alongamentos. Se vai ser alongamento ou se vai ser contração, quem é que vai dizer, gente? A carga interna é que vai te dar o sentido. Por exemplo, aqui, se você observou, aqui é uma tração, é uma tração. Então, aqui é positivo, alongamento é uma tração, alongamento. Aqui é tração, então também vai somar. E aqui, compressão, então vai subtrair. Onde é que vai entrar esses sinais de mais e menos? Aqui. Eu vou somar os trechos. Os trechos são de A até B, de B até C e de C até D. Por quê? Porque o carregamento interno mudou. Mesmo que o trecho de B até C tenha a mesma seção transversal, cadê? Aqui, ó, mesma seção transversal, todos têm o mesmo material, mesma seção transversal no trecho B até o trecho D, mas a carga interna muda. Então, muda a variação de comprimento. E aí eu venho com variação de comprimento é o quê? Carga interna, no primeiro trecho, 15 é positivo, ó, vezes 10 a terceira, tá? Porque ficou faltando aqui.
vezes 2 vezes 12. O que é esse 2 vezes 12, professor? É aqui, ó, 2 pés vezes 12, para ficar em polegada. Dividido por 1, que é 1 polegada ao quadrado, a área de seção transversal. 29 vezes 10 à sexta é o módulo de elasticidade dessa barra de aço A36. É 29 vezes 10 à terceira KSI. Então, é 10 à terceira vezes 10 à terceira. Por isso que eu coloco aqui, ó, 10 à sexta. Tranquilo? Aí você faz o mesmo pro trecho BC, que é 7 vezes 10 à terceira, 1,5 vezes 12 é o comprimento, dividido pela área, modo de elasticidade. Mas, só que, menos 9, o que é compressão, vezes 10 à terceira, vezes 1 vezes 12, dividido por 2, que é a área, modo de elasticidade. Faz a continha toda, ó. E aí você vai encontrar que a variação, ou deslocamento do ponto A é positivo 0,0127 polegadas. Quer dizer que ele deslocou para cima, alongando 0,0127 polegadas. Entenderam? Pode explicar Dúvidas? de novo. Posso. Você entendeu isso aqui? Sim, isso aí sim, só na parte da fórmula mesmo. Ótimo. Que a parte da fórmula é isso aqui. Eu vou fazer um somatório de trechos. Que trechos? Bom, eu vou somar o primeiro trecho, que eu chamei de deslocamento de AB. Certo? Segundo trecho, deslocamento de BC. E o terceiro trecho, que é o deslocamento de CD. Certo? Quem é que vai dizer? É um somatório. Para eu saber o deslocamento do ponto A, que é o que ele escreve aqui, deslocamento do ponto A, é igual à soma dos deslocamentos dessa barra. Entendeu isso? Sim. Então, pronto. Se você entendeu isso, está tranquilo, porque agora é só substituição. Quem é isso aqui? Essa equação, ó. Carga interna, comprimento inicial do trecho, área e seção transversal daquele trecho. Então, quem é a carga interna do primeiro trecho? Você olha lá. 15. É positivo? É tração? Então é positivo, mais. Certo? Quem é o comprimento do primeiro trecho? 2 pés. Só que eu tenho que multiplicar por 12, porque eu tenho que transformar para polegada. Dividido pela área. Que é a área desse primeiro trecho? 1 polegada ao quadrado. Vezes o modo de elasticidade. Isso aqui. Entendeu isso? Ah, agora entendi. Beleza? Aí você vai fazendo... Só um minuto. Aí você vai fazendo a mesma coisa para os outros. O que vai mudar é se o sinal da carga interna for tração, é somando. Se for compressão, é subtraindo.